Bem com o Pão. Voltamos aqui para o último bloco deste programa, o programa de Bem com Pão. Participação hoje aqui da irmã Ana Dias participando conosco. Ana, já falamos aí sobre o louvor, falamos sobre cura interior, falamos muito aí do teu trabalho que o Senhor deu aí para que você pudesse ganhar mais dele, conhecer mais as mensagens. Hoje está aqui. E eu estou vendo que está selecionando aqui já os materiais que é o Livre-se da Depressão, que a gente tem tanto em livro como em CD. O que tu nos fala desse material, Ana? Então, bênção é tudo que o Senhor faz para nós, inclusive as tribulações. Amém. Eu tive, então, uma dificuldade na empresa que eu estava, nessa empresa mesmo, e aí o Senhor permitiu que eu ficasse com depressão. Exatamente para eu ter ideia do que é a depressão. E passei por muitas etapas no sentido de ter que tomar mesmo remédios e cheguei a tomar 8 remédios por dia. Olha só. E aí, irmãos, você tem que tirar, né? Porque é muito nova. Como que se acomete, então, desse mal? E o que se faz? Minha mãe, então, teve a excelente, salvadora ideia de comprar esse CD, né? Livre-se da Depressão. E eu acordava e dormia ouvindo isso. Tinha as pausas e também, sabe o que me socorreu muito, irmãos? Mas eu estou falando de socorrer durante meses. Foi a TV aberta do Pão de Judá. Este site que tem essa carinha de portal, que nós podemos acessar todas as igrejas, né, nos cultos, nos horários diferentes que se tem, de todas. Então, é bem importante. Tem orações ali também, que são revelações que o Senhor deu de como orar. Porque muitas vezes nós sentimos as dificuldades, mas não sabemos como nos chegar ao Senhor. E foi excelente. E hoje estou aqui. Não tomo mais remédio, né? Fui liberada, então, pelo Senhor e pelos médicos também. E consigo agora desfrutar e entender que para tudo, né, há um tempo determinado. E eu não entendia isso, né, irmãos? Porque eu achava que por ser serva do Senhor, eu não ia ter um momento de chorar. Não teria um momento nem de espernear. Mas em Eclesiastes está escrito até isso, né? Que nós iremos saltar de alegria e também é o tempo de prantear. Prantear, então, não é um chorinho assim, que tristeza, não, é um choro de verdade. Então, os irmãos sabem que Jesus levou a minha mãe, né? Mas incrível que até no velório da mãe nós louvamos ao Senhor. E teve oração do novo nascimento. E muitos irmãos já chegaram mais perto do Senhor. Então, não existe nada melhor, nem lugar melhor do que na presença do Senhor. E se você está com dificuldade hoje de se manter pensando nas coisas lá do alto, porque já existe essa palavra, entretenimento, né? Do que Satanás quer nos entreter? Do Senhor. Então, ele usa aí muitos mecanismos, muitas situações em que nós não vamos mais buscar o Senhor. Não, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou congregar, não vou no grupo familiar, não vou... Irmão, não se deixe enganar, né? Não há nada que nós não saibamos, assim, que o Senhor não nos revele antes, né, irmãos? Então, neste livro, Livre-se da Depressão, cuida de muitos assuntos peculiares da alma, onde a alma sofreu algum problema, né? E ali ele entra com detalhes de quais medidas, do que você deve fazer para chegar ao Senhor. E outro, irmão, isso aqui não é importante só para quem tem a depressão, mas para pessoas que identificaram que tem alguém próximo com depressão. Porque muitas vezes, isso nós não sabemos, né? A gente fala, depressão, mas isso é doença de rico, né? As pessoas ainda brincavam assim, só que nesse livro a gente vê a estatística, né? Que é a doença do século. E o Senhor tem nos libertado disso, porque vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mas como que ele vai dar descanso? Aprendendo dele, sendo manso e humilde. Mas como que eu vou aprender algo de alguém que eu não me relaciono? Então, hoje eu tenho noção e realidade de que é um relacionamento com o Senhor. Você, a cada dia, vai se tornando mais íntimo dele, né? Então, com este relacionamento, a unção interior, descrita em 1 João 2, 27, ela nos ensina e nos capacita a reagirmos conforme o Senhor quer, e não mais da forma como nós fomos adestrados, desde pequenininho, defendendo o ego, né, irmão? Que benção. Então tá aí realmente a gente conhecendo um pouquinho mais sobre esse livro. Olha, a depressão é um mal que atinge mais de 10% da população brasileira, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, são cerca de 350 milhões de pessoas que são diagnosticadas com esse problema.
esse problema sendo agravado pode também levar algumas pessoas até mesmo ao suicídio. Então, neste momento, você está ouvindo essa mensagem, você pode sim estar aí pegando aqui essa dica. Adquira esses materiais, o livro Livre-se da Depressão, como está aqui, e você pode pegar emprestado, você tem alguém que conhece, mas se você puder, já adquira e seja aí, mais uma vez, aquele que vai desfrutar do conhecimento da palavra de Deus sobre este assunto, para que este mal não atinja você e nem os que estão perto. Porque a gente também pode, Ana, aqui, identificar uma pessoa, como tu disse, e presentear ela, para que ela ganhe todo esse conhecimento aqui e livre-se do depressão. Para você ver que está aqui a Ana testemunhando, dizendo, eu tinha depressão, tomava remédios e conhecendo isso aqui, o Senhor, através da palavra dele, transformando a vida da Ana, hoje mais não faz nem uso mais dos remédios. Então está totalmente liberada, porque foi lá, testificou, o médico olhou, realmente você não tem mais os sintomas. Então não precisa mais de nenhum aqui remédio que vai atuar aí para que você esteja numa situação diferente daquela que você já está hoje, está totalmente tranquilo, não precisa mais dos remédios. E é o que traz para você. E nós temos outros materiais como esse, Ana, que é o Livre-se da Depressão, também tem o Livre-se do Medo e o Livre-se da Ansiedade, que você conhece um pouquinho também sobre isso no material Cura Interior. Ana, a gente vê aqui também que conforme a gente às vezes quer identificar e quer conhecer um pouquinho mais as pessoas, e nesse livro aqui, Livre-se da Depressão, também fala um pouquinho sobre os temperamentos. E para que a gente conheça um pouquinho mais sobre os temperamentos, a gente começa com isso e identificar como é a expressão de uma pessoa, porque a gente pensa assim, aquela pessoa é braba. Ela é só um temperamento, uma forma de ela se expressar, mas não quer dizer que ela está chateada, braba ou irada com a outra pessoa com quem ela está falando. Ih, está xingando. Não, é um temperamento. Né? Aquele lá é um bobo, não para de rir. Né? Não, é um temperamento que ele tem, que ele se expressa com mais alegria. O que tu nos diz sobre esse temperamento? Como é que funciona, Ana, assim? As pessoas estão à tua volta, tu tem esses choques de temperamento, assim, com as pessoas, ou já consegue, buscando o conhecimento de Deus, estar nessa lida? E dá uma dica para o pessoal que nos assiste, né? Porque você pode encontrar aqui, ó, neste livro aqui, também a questão dos temperamentos que eu estou lendo aqui para vocês, ó. Página 14 aqui. Eu estou buscando aqui, está aqui os temperamentos para vocês, que são 4, né? É o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico, caracterizado assim. Então a gente vê as características como se expressa e a gente pode ali, até para você, evangelista do Senhor, né? A pessoa chega e tu, olha, eu já sei o temperamento dele. Pelo temperamento, eu já sei como é que é o nível de conversa. Se ele é sanguíneo, eu já posso, e aí, como você tá, meu amigo? Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Imagina chegar para um colérico, que é mais quieto, que não gosta muito de barulho, que é organizado. Se chegar desse jeito, ele vai dizer assim, ó, não quero falar com esse cara barulhento, esse cara aí, não quero falar com ele. Então, a gente já identifica algumas perguntas. Opa, eu já sei que eu tenho que chegar mais calmo, numa ordem, processar as coisas. Eu gostaria de poder mostrar o material para você. E assim eu conheço. Facilita até para o evangelismo, Ana. Sim, sim. Você sabe que não somos formados no comer, né? Então, sempre nos alimentando. Eu sempre, assim, tive uma dificuldade em acompanhar o ritmo das pessoas, porque eu tinha minha meta, eu definia ela e ia embora. E aí, quando alguém não acompanhava isso, era bem ruim. Era bem ruim porque eu não precisava falar, mas a minha postura já causava esse constrangimento, porque a pessoa não estava indo, né? E Deus, assim, foi tão misericordioso com o meu pai e com a minha mãe, que deu o Júnior, assim, que ele tem um temperamento bem diferente do meu. Os irmãos conhecem meu irmão, né? Então, eu sou bem falante, né? Já me expresso. E o Júnior, ele fala na medida exata, né? Então, lógico que eu sou mulher, ainda tenho necessidade de falar mais. Mas eu vejo assim que no evangelismo foi bem diferente, porque a forma como eu fui abordada até, né? Eu me lembro que quando eu cheguei, assim, mesmo que eu já conhecia o Senhor, mas converter o Senhor, a realidade de ter o Senhor como Senhor mesmo, eu achava um absurdo, né? O irmão, assim, ser todo feliz e eu lá totalmente concentrada. E eu me lembro, assim, que eu até dizia, mas por que ele está tão feliz assim? O que tem de tão alegre, né? A gente está aqui trabalhando, né? E não é assim, né, irmãos? Então, Jesus é uma coisa que eu acredito que seja válido dizer. Ele não veio para tirar o seu
temperamento, não, mas para trazer o equilíbrio, né? Porque o Senhor Jesus, ele tem o equilíbrio em todas as coisas. Então, o Senhor nos fez dessa forma. Assim como não dá para exigir que os olhos tenham a rigidez da unha, né? Mas eu também não posso querer que a unha se torne tão mole quanto os olhos. Eu estou me referindo ao corpo de Cristo. Muitas vezes na vida da igreja, irmãos, a gente percebe essa diferença. Tem irmãos que têm mais facilidade para orar, têm maior concentração. Já tem outros que têm mais facilidade para falar, né, para testemunhar. Então, não só no evangelismo, mas no convívio com os irmãos. Eu creio que o Senhor tem usado esse livro também para informar isso. Então, óbvio que há um chama, né, que é a atenção para depressão, mas neste contexto dos temperamentos, auxilia inclusive uma mãe a identificar o temperamento do filho e saber como que pode tratá-lo, porque às vezes acha até que a criança tem um problema. Ah, mas ele está muito quieto. Não tem problema, ele está bem, ele está na paz do Senhor, né? Então eu aconselho também as mamães, né, a adquirirem esse livro para saber identificar qual o temperamento não só dos filhos, mas também do esposo, né? Para, de repente, cuidar melhor aí do esposo. Então, eu agradeço a Deus por isso. Que bênção. Ana, e você como levita na casa do Senhor, aqui vamos puxar aqui um pouquinho, a Ana faz louvor juntamente com o irmão Júnior lá e participa bastante aí da congregação fazendo os louvores. Que dica tu dá, Ana, para o pessoal assim, que tem aquela vontade? Claro, nós temos o CD, Levitas, que ensina um pouquinho. Nós também temos as apostilas de louvores. Né? Mas o que você dá de dica assim, para o pessoal que tem aquela vontade, sente lá no íntimo, de repente, talvez até aquele chamado já, para ser um levita, né? Porque o levita, geralmente, ele tem bastante aparição também na igreja. E muita gente pode confundir aquele chamado com uma força da alma de eu gostaria de estar lá, porque parece que o levita faz mais do que muitos outros, porque ele está lá louvando, aparece mais, né? E a gente sabe que o chamado do Senhor, o Senhor tem o chamado. Mas que dica tu dá assim, para o pessoal que quer louvar, ou mesmo aqueles que estão louvando ao Senhor, assim, a Ana pode passar para nós. Então, irmão, bem interessante, irmão, fazer essa pergunta agora, porque no sábado passado, né, a gente estava no estudo do livro Esposa e Modelação, e aí o Senhor, então, rompeu e eu consegui tocar o primeiro louvor lá, a ovelhinha, né, teve o ouvido, só Jesus para dar graça, viu, porque o primeiro louvor os irmãos sabem que é. Então, assim, a dica que eu tenho para dar para o levita é se humilha, né, e busca o Senhor, porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Não está dizendo quando tiver a melhor técnica, não está dizendo quando estiver cantando bem afinado, mas buscar o Senhor de todo o coração. O Senhor, ele se agrada, né, do sincero louvor. E esse é o sincero louvor, quando nós confessamos as nossas ofensas, né, aos irmãos, porque oferta, né, não é só o dízimo, mas o louvor é uma oferta ao Senhor. Então, esse é o momento de se humilhar e entregar para o Senhor, e deixa que o Senhor completa a obra. Que bem, tá? Eu sempre vejo isso, realmente, o levita é aquele que serve na casa do Senhor. Amém. Então, muitas vezes, o levita é o que canta, não, é o que serve na casa do Senhor. Então, pode ser que aquele também que esteja cuidando lá, fazendo uma manutenção, fazendo um trabalho para o Senhor, aquele que está recebendo os irmãos para acomodar eles na casa do Senhor. Oh, aqui tem um lugar vago, aqui você sente mais calor, aqui está mais perto do ar-condicionado, você sente mais frio, aqui está melhor. Você tem dificuldade de visão, senta mais perto. Aquele que acolhe, recebe bem os irmãos, para que os irmãos se sintam bem no ambiente, na casa do Senhor. Esse é o levita, né? O que serve na casa do Senhor está lá. Então não é só o que canta, né? Nem só o que toca, mas tá lá os irmãos que servem na casa do Senhor, são esses os levitas na casa de Deus. E para você conhecer um pouquinho mais, tem o CD Levitas, e assim você conhece mais sobre esse serviço na casa do Senhor. Amém. Então tá aí, Ana, chegamos ao final de mais um programa de Bem com Pão, né? Tá aqui agradecendo aqui, obrigado, Ana, pela participação, muito obrigado por tudo que nos trouxe, partilhou conosco aqui hoje, né? Amém. Então tá aí. Você que participa sempre conosco, toda sexta-feira, às 22 horas, programa inédito. E às 8 horas da manhã de terça-feira, reprise dos programas. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou
com o PAN.